Devo divorciar-me? O divórcio é um problema individual. Não pode ser generalizado. Em alguns casos, é claro, nunca deveria ter havido casamento. Noutros, o divórcio não é a solução, assim como o casamento não é a solução para um homem solitário. O divórcio pode estar certo para uma pessoa e errado para outra. Uma mulher divorciada pode ser mais sincera e nobre que muitas das suas irmãs casadas, que talvez levem uma existência de mentiras. Um exemplo. Conversei certa vez com uma mulher cujo marido era um viciado em narcóticos, ex-condenado, batia nela e não lhe dava dinheiro. Haviam-lhe dito que era errado divorciar-se. Expliquei-lhe que o casamento é a união de dois corações. Quando se unem harmoniosamente com amor e sinceridade, o casamento é ideal. A ação pura do coração é que constitui o amor. Seguindo essa explicação, ela soube o que devia fazer. No seu coração ela sabia que não há lei divina que a compelisse a ser humilhada, intimidada e espancada apenas porque alguém disse: eu os declaro marido e mulher. Se está em dúvida sobre como agir, peça orientação, sabendo que há sempre uma resposta e você a terá. Siga a deixa que lhe vier no silêncio da sua alma. Ela fala-lhe em paz. Caminhando para o divórcio. Recentemente, um jovem casal, casado havia apenas poucos meses, estava a querer divorciar-se. Descobri que o homem vivia permanecendo apavorado com a ideia de que a esposa pudesse abandoná-lo. Ele esperava ser rejeitado e acreditava que a esposa lhe seria infiel. Esses pensamentos assediavam-lhe a mente e acabaram por se tornar uma obsessão. A sua atitude mental favorecia a separação e a suspeita. Ela tornou-se indiferente para ele. Era o seu próprio sentimento e a atmosfera que criara, de perda e separação, atuando sobre eles. Isso provocou um condicionamento ou ação em conformidade com o padrão mental que lhe havia por trás. Por uma lei de ação e reação, isto é, de causa e efeito. O pensamento é a ação e a resposta do subconsciente a reação. A esposa acabou por deixar a casa e pedir o divórcio, que era o que ele temia e acreditava que ela iria fazer. O divórcio começa na mente. O divórcio realiza-se primeiro na mente, vindo depois os procedimentos legais. Esses dois jovens a que me acabei de referir estavam cheios de ressentimento, medo, suspeita e raiva. Essas atitudes enfraquecem, exaurem e debilitam a pessoa inteira. Aprenderam que o ódio divide e só o amor pode unir. Começaram a compreender o que haviam feito com as suas mentes. Nenhum dos dois conhecia a lei da ação mental e ambos estavam a fazer mau uso das suas mentes, trazendo assim o caos e a desgraça. Por sugestão minha, esses dois jovens voltaram um para o outro e experimentaram a terapia da oração. Começaram então a irradiar amor, paz e boa vontade um para o outro. Cada um pôs-se a irradiar amor, saúde, harmonia e paz para o outro, alternando-se todas as noites na leitura dos salmos. O casamento dos dois é agora mais admirável a cada dia que passa. A esposa aborrecida. Muitas vezes o motivo de aborrecimento da esposa é a alegação de que o marido não lhe dá muita atenção. Geralmente isso revela um anseio profundo por amor e afeição. Dedique toda a atenção à sua esposa e demonstre como a aprecia. Louve e exale todas as suas boas qualidades. Há também, por outro lado, o tipo de mulher aborrecida que deseja que o marido se ajuste ao seu padrão particular. Este é o caminho mais rápido do mundo para livrar-se de um homem. A esposa e o marido devem deixar de ser mesquinhos, esquecendo as pequenas faltas ou erros um do outro. Cada um deve prestar atenção às qualidades construtivas e admiráveis do outro e exaltá-las. O marido incubado. Se um homem começa a remoer os seus pensamentos e torna-se mórbido contra a esposa por causa do que ela diz ou faz, está psicologicamente falando cometendo o adultério. Um dos significados de adultério é idolatria, isto é, dar atenção ou unir-se mentalmente ao que é negativo e destrutivo.
Quando um homem se ressente em silêncio contra a sua esposa e lhe é hostil, está a ser infiel. Assim, ele não é fiel aos seus votos de casamento, que são o de amar a sua esposa, tratá-la com carinho e honrá-la todos os dias da sua vida. O homem hostil, amargo e ressentido pode engolir as suas observações sarcásticas, diminuir a sua raiva e até mesmo ser delicado, bom e atencioso. Pode habilmente contornar as divergências. Através da oração e do esforço mental, pode livrar-se do seu hábito de antagonismo. Então, será capaz de melhorar nas relações com a sua esposa e também com os seus companheiros de trabalho. Assuma uma atitude de harmonia e, inevitavelmente, encontrará paz e harmonia. O grande erro. Continuando o capítulo 14. Um grande erro é discutir os seus problemas e dificuldades conjugais com vizinhos e parentes. Suponha, por exemplo, uma esposa que diz à vizinha: John nunca me dá o dinheiro, trata a minha mãe de maneira abominável, bebe demais e constantemente insulta-me. Esta esposa está, na verdade, a desgraçar e a diminuir o seu marido aos olhos de todos os vizinhos e parentes. Para eles, ele já não lhes parece mais ser o marido ideal. Nunca discuta os seus problemas conjugais com ninguém, a não ser um conselheiro experiente. Porque fazer com que inúmeras pessoas pensem negativamente do seu casamento. Além disso, enquanto discute e resolve estes defeitos do seu marido, você está, na verdade, a criar esses dentro de si própria. Você está, na verdade, a criar esses estados dentro de si mesma. Quem os está a pensar e a sentir? Você mesma. Como você pensa e sente, assim será. Os parentes, em geral, dar-lhe-ão conselhos errados, e isso porque o conselho é derivado da predisposição e prejudicado por não se revestir de um caráter impessoal. E o conselho que violar a lei divina, o que é a lei cósmica, não é bom nem justo. É bom lembrar que nunca dois seres humanos viveram sobre o mesmo teto sem entrechoques de temperamento e períodos de tensão e sofrimentos. Mas nunca aponte o lado infeliz do seu casamento às suas amigas. Guarde as querelas para si mesma e contenha as críticas e a condenação a seu marido. Não tente dominar a sua esposa. O marido não deve tentar dominar a esposa e fazer com que ela seja uma segunda edição dele próprio. A tentativa inábil para mudá-la em diversos pontos da sua personalidade é incompatível com a sua natureza. Essas tentativas são sempre tolas e muitas vezes resultam da dissolução de um casamento. Acabam também por destruir nela o orgulho e a autoconsideração, despertando um espírito de contrariedade e ressentimento que se torna fatal para a união conjugal. É claro que os ajustamentos são necessários, mas se der uma boa análise à sua própria mente e estudar o seu caráter e comportamento, vai descobrir tantos defeitos que ficará ocupado para o resto da sua vida. Se diz, vou fazer com que ela se torne aquilo que eu desejo, está a procurar problemas e a ir buscar o divórcio. Você está a chamar a desgraça para o seu lar. Tem que aprender da maneira mais árdua que o início que precisa mudar é a si mesmo. Rezem juntos e permaneçam unidos em todas as etapas da oração. A primeira etapa, nunca leve de um dia para o outro as irritações acumuladas que provenham de pequenos desapontamentos. Perdoem-se todas as asperezas cometidas durante o dia na hora de adormecer. No momento em que despertarem, assegurem-se que a infinita inteligência que os guia em todos os seus caminhos. Irradiem pensamentos de paz, harmonia e amor um para o outro, para todos os parentes e para o mundo inteiro. A segunda etapa, deem graças pelo café da manhã.
Agradeçam a comida maravilhosa e a sua abundância e todas as bênçãos que recebem. Não deixem que problemas, preocupações ou controvérsias estejam presentes à mesa da refeição. Demonstrem sempre a sua apreciação e amor. Pensem em admiração e boa vontade em vez de condenação, críticas e repreensões. A maneira de construir um lar tranquilo e um casamento feliz é usar fundações de amor, de beleza, de harmonia, de respeito mútuo, de fé em Deus e de todas as coisas boas da vida. Faça uma revisão dos seus atos. Ponto número 1. A ignorância das leis mentais e espirituais é a causa de toda a infelicidade conjugal. Orando cientificamente juntos, os cônjuges permanecem unidos. Ponto número 2. A melhor ocasião para evitar o divórcio é antes do casamento. Se aprender como rezar da forma certa, atrairá certamente o cônjuge ideal. Ponto número 3. O casamento é a união de um homem e de uma mulher que se ligam pelo amor. Os seus corações batem como um só e movem-se unidos para a frente, para cima e em direção a Deus. Ponto número 4. O casamento não transmite a felicidade. As pessoas encontram a felicidade na convivência com as verdades eternas de Deus e os valores espirituais da vida. E, só então, o homem e a mulher podem contribuir para a felicidade e a alegria um do outro. Ponto número 5. Você atrai a companhia certa meditando sobre as qualidades e características que admira numa mulher ou num homem. O seu subconsciente encarrega-se depois de uni-los na divina ordem. Ponto número 6. Você deve construir na sua mentalidade o equivalente mental do que deseja como companhia ideal no casamento. Se quer atrair para a sua vida uma companhia honesta, sincera e amorosa, deve ser também honesto, sincero e amoroso. Ponto número 7. Você não precisa repetir os mesmos erros no casamento. Quando realmente acreditar que pode ter o tipo de homem ou mulher que idealiza, assim o terá, de acordo com a sua fé. Acreditar é aceitar algo como verdadeiro. Aceite agora, mentalmente, a sua companhia ideal. Ponto número 8. Não se preocupe em saber como, porquê, onde ou quando encontrará a companhia ideal porque está a rezar. Confie implicitamente na sabedoria do seu subconsciente. Ele sabe como fazer e você não precisa ajudá-lo. Ponto número 9. Você divorcia-se mentalmente quando se permite irritações, ressentimentos, má vontade e hostilidade contra o seu cônjuge. Você está mentalmente a viver com o erro no interior da sua mente. Adira aos votos do casamento. Prometo respeitá-la, amá-la e honrá-la em todos os dias da minha vida. Use os pronomes no masculino, se for o caso. Ponto número 10. Deixe de projetar padrões de medo ao seu cônjuge. Projete amor, paz, harmonia e boa vontade e o seu casamento será cada vez mais maravilhoso e feliz através dos anos. Ponto número 11. Irradiem amor, paz e boa vontade um para o outro. Essas vibrações são captadas pelo subconsciente e resultam em confiança mútua, afeto e respeito. Ponto número 12. Uma esposa ranzinza está geralmente a procurar atenção e admiração. Ela anseia por amor e afeição. Louve e exalte todas as suas qualidades. Mostre-lhe que você a ama e a aprecia. Ponto número 13. Um homem que ama a sua esposa nunca lhe faz nada indelicado ou desagradável, em palavras, atitudes ou ações. O amor é o resultado do amor. Ponto número 14. Quando tiver problemas conjugais, procure sempre o conselho de um perito.
como não procura um carpinteiro para arrancar um dente. Também não deve discutir os seus problemas conjugais com parentes e amigos. Deve sempre procurar uma pessoa qualificada para dar conselhos. Ponto número 15. Nunca tente dominar a sua esposa ou o seu marido. Essas tentativas são sempre insensatas e tendem a destruir o orgulho e o respeito próprio do outro. Além disso, provocam um espírito de ressentimento que acaba sendo fatal para os laços conjugais. Deixe de tentar fazer com que o seu cônjuge seja uma segunda edição sua. Ponto número 16. Rezem juntos e permanecerão unidos. A oração científica resolve todos os problemas. Imagine mentalmente a sua esposa como ela deve ser, alegre, feliz, cheia de saúde e beleza. Veja o seu marido como ele deve ser, forte, poderoso, amoroso, delicado e bom. Mantenha esse quadro mental e terá um casamento feito no céu, que é harmonia e paz. Se gostou deste vídeo, deste áudio, deste trabalho, desta mensagem do Puro Amor, por favor não deixe de clicar no sininho, subscreva o canal, se considerar que é contribuição para si, que vai criar mais na sua vida e que vai lhe trazer mais facilidade. E por favor, partilhe, para que possamos levar estas mensagens de luz, estas mensagens de maior consciência ao maior número de pessoas possível. Obrigada e até breve.